1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, versículo 10, somente o versículo 10. Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos ler junto, em uma só voz, 1, 2, 3. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sente, por favor. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Os irmãos lembram que domingo eu falei que Deus tinha me dado 2 mensagens? E orando ao Senhor, o Senhor me direcionou nesta, para trazer nesta noite. A outra eu não sei se vai ser aqui ou vai ser em outro lugar. Mas nós temos orado e pedido direção do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus no centro da vontade do Senhor. Não aquilo que quer, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu quero a sua atenção neste momento para aquilo que o Senhor vai continuar falando conosco. Até porque o Senhor já tem falado conosco na oração, nos louvores e na leitura da palavra. E Ele vai continuar falando conosco. Nós estamos bem diante de um texto que é muito conhecido da igreja, que fala a respeito do que Paulo ele vai trazendo em questão da ressurreição de Jesus Cristo. Só que neste versículo 10, Paulo ele vai declarar que não era ele que fazia ou realizava, mas era a graça de Deus na vida dele. E podemos observar que através deste versículo e outros textos da palavra de Deus, Paulo ele vai declarar muitas vezes algo a respeito do que ele reconheceu que Cristo era na vida dele, e o que ele fazia não era da própria força dele, mas é algo do Espírito Santo na vida dele. Eu quero trazer um tema para este ensinamento que diz: a graça de Deus nos faz suportar as grandes lutas e passar por elas. Eu vou repetir mais uma vez: a graça de Deus nos faz suportar as grandes lutas e passar por elas. Olha só, irmãos, nós precisamos entender algo nesta noite, que a graça de Deus ela não se limita só na salvação. Ela não é só a graça salvífica, mas é uma graça que nos capacita dia após dia. E nós podemos ver através da própria vida de Jesus, porque sabemos que Jesus, como homem, ele não poderia usar a divindade dele como Deus. Ele veio como homem e precisaria ser dependente do Pai e da pessoa do Espírito Santo. Só que por ele ser homem, ele dependia da graça do Espírito Santo. E Jesus só suportou e suportou,
só realizou o que realizou por causa da graça que era sobre a vida dele. Por isso que Paulo, ele fala em Coríntios, e falou aqui também em Filipenses: sede imitadores de Deus. Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele declara dizendo que a graça do Senhor era sobre a vida dele, porque Paulo só suportou e suportou por causa da graça, não foi por outra causa, foi por causa da graça. Você está entendendo? Então, irmãos, a graça de Deus, ela é extraordinária sobre as nossas vidas. Porém, nós precisamos entender a graça de Deus. Não é porque nós aceitamos Cristo que a graça já está manifestada de uma forma poderosa em nós. Quando nós aceitamos a Cristo pela fé, a graça salvífica, ela é manifestada em nós. Mas para nós continuarmos a nossa caminhada, a nossa vida diante do Senhor, precisamos desta graça todos os dias, esta graça que nos capacita todos os dias. E isso requer algo de nós. E nós precisamos entender nesta noite: a graça é o favor, amor, ajuda e capacitação merecidas de Deus, tornados disponíveis através de Jesus Cristo e dados aos crentes pela presença do precioso e bendito Espírito Santo. Então a graça do Senhor, ela nos faz o que? Ela nos ajuda. Eu queria que os irmãos me ajudassem com as crianças, tá? Se possível aí, puder controlar aí, tá? Para não atrapalhar os irmãos que estão ouvindo, tá bom? Me ajude. Então a graça do Senhor é o amor, é a ajuda, é a capacitação. Hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil, que muitos estão desistindo de algumas coisas. Se você for fazer uma pesquisa hoje, na geração que estamos vivendo, na época que estamos vivendo, há uma desistência muito grande na vida da igreja. Desistência da vida espiritual, desistência da vida ministerial, da vida conjugal, da vida familiar, da vida financeira, desistência do combate nas lutas espirituais. Mas por que isso? Você já parou para se perguntar por que tanta desistência no meio da igreja? Porque tantas pessoas não querem mais fazer, não querem mais realizar, não querem mais executar, não tem mais ânimo, não tem mais desejo, não tem mais vontade. Sabe o que é que está acontecendo? É falta de graça. É simples, é falta de graça. Graça de quem? De Deus. Esta graça que todos os dias ela nos capacita, porque nós estamos vivendo no dia de hoje o amor de Deus. Deus, ele é amor. Hoje nós estamos vivendo só a ajuda de Deus. Deus me ajuda, mas nós não estamos procurando viver este momento de capacitação do Espírito em nossas vidas. Por que, irmãos? Porque Jesus nunca nos deixou e nunca vai nos deixar enganados. A tendência é que quanto mais se aproxima da vida de Jesus, mais difícil as coisas vão se tornando. As lutas, elas vão crescendo. Por quê?
vai se multiplicando, a iniquidade vai se multiplicando, o amor vai se esfriando, e a consequência disto é desistência. Por isso que nós, como igreja, precisamos entender a graça de Deus. Quando eu digo que tenho a graça manifestada na minha vida, não só para salvação, mas a graça para suportar, para passar, para vencer, é outra coisa. Olha só, irmãos, por causa da graça de Deus, podemos experimentar a sua misericórdia, o seu perdão e poder para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão desistindo do propósito de Deus em suas vidas? Quantas pessoas estão desistindo da sua vida espiritual? Quantas pessoas estão desistindo da sua vida de consagração, a sua vida de oração, a sua vida de estudo da palavra, a sua vida de jejum? Por quê? Porque está faltando graça. Mas você pode até me perguntar antecipadamente: mas o que é que acontece, irmão? Que eu vejo tanta gente que estuda a Bíblia, ora, jejuma, mas só vive na desistência. Nós vamos chegar lá. Deus tem ensinamento, irmão, para nós extraordinário dentro deste tema, desta temática. E nós vamos ver algumas ações da graça de Deus em nós. E nós também vamos aprender mais na frente como adquirir esta graça capacitadora em nós, porque nós precisamos nos últimos dias desta graça manifestada em nós, porque vai vir coisas, irmãos, que nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui dentro da congregação cultuando a Deus, amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Hoje a nossa luta pode ser pequena, amanhã ela pode ser maior, e nós precisamos estar capacitados para vencer as maiores, porque as menores a gente está passando. Vai ter momento de refrigério? Vai ter momento de paz? Vai, mas nunca vai parar o momento de luta. Um bom combatente, ele não pode descansar muito tempo. Davi foi um exemplo de valente, de guerreiro. Davi foi descansar no momento errado. Estava tendo uma batalha, estava tendo a guerra. Naquele momento Davi foi descansar no palácio, que não era para ele descansar, era para ele continuar na batalha. E nós sabemos o que aconteceu, porque ele teve aquele descanso. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos entender a graça de Deus. E quando nós entendemos a graça de Deus, nós não vamos parar no momento que quase estamos vencendo. Não vamos parar no momento que quase a vitória está chegando. Sabe por quê? Porque a graça nos faz suportar o sofrimento. Olha só, irmãos, como é extraordinário a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. O que a Bíblia vai nos dizer?
trabalha através de seu Espírito na vida dos seguidores de Cristo, para produzir neles tanto o desejo quanto o poder de fazer o que é bom e justo para cumprir seus propósitos para as suas vidas. A obra de Deus não é algo forçado. Sabe por que tem muita gente que está sentindo peso por causa da obra? Falta de graça. Quando nós temos a graça manifestada, a obra de Deus ela não se torna um peso. Irmão, quando a graça de Deus está manifestada em nós, a Bíblia ela vai nos dar um versículo dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. Se o próprio Deus está dizendo que o mandamento dele não é pesado, é porque ele diz que não é, e é verdade. Mas para que nós venhamos ter esta leveza espiritual, para que nós venhamos continuar dia após dia, nós precisamos entender esta graça. Nós somos movidos pela fé. Nós não somos movidos por vista. Nós não somos movidos pelo que vemos. Nós somos movidos pelo que cremos. Porque os sinais seguirão os que crerem. Então a fé vai nos movimentar. E quando nós cremos em Deus, o Espírito Santo nos leva, ele nos conduz a fazer a obra de Deus. E quando nós damos esta liberdade para Ele, com esta graça manifestada em nós, se torna leve, se torna prazeroso, se torna bom, se torna gostoso. Paulo ele vai dizer que o que ele sofreu, ele tinha prazer nas aflições. Isso é graça de Deus na vida do crente. Continuando aqui, a obra de Deus não é algo forçado, e a sua graça, amor e capacitação espiritual não é irresistível. O que quer dizer isto? Nós podemos resistir à graça de Deus. Como é que eu resisto à graça de Deus quando eu não quero ela? Mas quando eu não quero ela, quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu rejeito a graça. Você sabia que tem muita pessoa, muitos crentes, que estão perdendo da manifestação da graça porque estão olhando para homens? Porque quando olha para homens, rejeita a palavra. E quando rejeita a palavra, rejeita a graça. E nesta terra, enquanto nós estivermos nela, nós dependemos da graça de Deus. Nós não precisamos da graça, nós dependemos da graça. A graça de Deus não é qualquer coisa. A graça de Deus é algo poderoso na vida do crente. Olha só, irmãos, em outras palavras, podemos rejeitar a ajuda e a orientação de Deus, em vez disso, seguir os nossos próprios caminhos pecaminosos e destrutivos, e assim escolhermos a obra de Deus dentro de nós. É sempre dependente de nossa fidelidade e cooperação. A obra de Deus dentro de nós é sempre dependente de nossa fidelidade, de nossa cooperação. Olha só, irmãos, a graça capacita
obediente e frutífera, indo além do mero perdão dos pecados. É a graça que nos fortalece, transforma e equipa para fazer a vontade de Deus. Nós estamos precisando da graça, irmãos. Você quer chegar até o fim? Você quer ou não quer? Dependa da graça. Mas quando a graça está manifestada, ela nos dá característica em nós. Qual é a característica? Que quando a graça está manifestada em nós, nós temos força. Segundo, nós somos transformados. Terceiro, nós somos equipados para fazer a vontade de Deus. Ixi, irmão, não tenho, está faltando graça. Irmão, não sou transformado, está faltando graça. Irmão, ainda sou fraquinho, está faltando graça. Irmão, ainda não faço a vontade de Deus, está faltando graça na sua vida. Faltando graça. Olha só o que é a graça de Deus na vida do crente. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Eu quero que você não perca esses ensinamentos. Esses ensinamentos que Deus transmite através de nossa vida são armas poderosas para a sua vida. Você encontrou aí? Amém. Versículo 9. E disse-me: a minha o que, irmãos? Por quê? De boa vontade, pois me o quê? Da onde? Para quê? Segura aí. Você está entendendo este versículo? Quando você chegar em casa, passe bem devagarzinho usando vírgula neste versículo. Porque eu poderia explanar esse versículo para você, mas eu quero que você explane ele na sua casa. O próprio Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Mas Paulo poderia dizer: mas Senhor, eu estou enfermo, eu estou doente, preciso fazer a tua obra. Eu já orei 3 vezes, o Senhor não me curou. Paulo poderia ter dito isso, mas o Senhor Jesus foi lá, viu ele orando 3 vezes, e Paulo viu que não teve resultado. Ao Senhor disse: eu vou logo falar com ele: Paulo, a minha graça te basta. Mas Senhor, por que a tua graça é o suficiente na minha vida? Porque através da minha graça, o meu poder se aperfeiçoa em ti. Olha o que aqui Jesus disse para Paulo: mas aonde, Paulo? Mas se aonde? Na minha força? Não, na tua fraqueza. Aí Paulo disse: mas eu vou me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas vitórias. Não é isso que está aí? Vou me gloriar nas minhas conquistas. É o que está aí? Vou me gloriar nas bênçãos que recebi. É que está aí? O que é que está aí? Vou me gloriar em quê? Meu Deus, isso é graça demais. Se eu tenho que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o que, irmãos? O poder de Cristo.
filme é extraordinário. Pelo que sinto prazer aonde, irmãos? Em que mais? 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 Por que, irmão? Meu Deus, olha o poder desse irmão. Não estou te entendendo. Que moleza é essa? Diga para ele: tem graça para a tua vida. Quer que eu lhe dê um? Você quer um conselho de Deus? Você quer sim ou não? Quando você estiver na prova, sabe o que é que você tem que fazer? Vá ler a Bíblia. Porque na palavra o Senhor vai te constranger e dizer: meu Deus, essa provinha não é nada pelo que os apóstolos passaram, pelo que o Senhor passou. Eu aprendi com o Espírito Santo. Na minha caminhada eu aprendi com o meu amigo Espírito Santo, que toda vez que eu estou na prova, que eu estou na guerra, que eu estou na aflição, que eu estou na peleja, o Espírito Santo me leva a lembrar de Jesus. E a primeira coisa que ele faz eu lembrar é a cruz. Mas quando ele me leva para a cruz, eu digo: meu Deus, Jesus, o que tu passou, nunca vou conseguir passar. Quando eu leio as cartas de Paulo, quando eu vejo ele falando sobre isso, eu me constranjo. Porque muitas vezes a gente acha que está passando por uma luta que às vezes nem Deus vai conseguir resolver. Me diga qual foi alguma coisa na eternidade que Deus não tem poder para resolver. Deus tem poder para resolver tudo. Eu orando em casa hoje, e o Senhor disse assim para mim: sabe o que o Senhor disse para mim? Que tem pessoas, que tem irmãos meus que congregam e são membros desta congregação, que estão passando pelo que tem que passar, porque Deus quer dar um crescimento espiritual. Porque, olha que o Espírito Santo diz para mim: porque eles acham que sabem já o suficiente para passar por qualquer prova. Você está entendendo o amor de Deus para com você? Que o tamanho da tua prova, quando se aproximar, é dele. Uma forma de Deus atrair você não é afastar você pela prova, mas atrair você através da prova, para você crescer mais, para você ter uma intimidade maior com Ele. Quando nós vamos com a Bíblia, nós vemos isto, mas eu não quero me deter nisto. Quanto maiores a nossa fraqueza e o nosso sofrimento por Cristo, mais graça de Deus nos dará para realizar os seus propósitos. Tal graça é sempre suficiente para cada novo dia, de modo que possamos realizar o que Ele tensiona para esse dia e suportamos qualquer sofrimento, dificuldade, espinho em nossa carne. Irmão, esse ano, se você não entrar mais forte no ano que vem, é porque você desprezou a palavra de Deus neste lugar. Esse ano, se você não for mais firme,
e mais crente, é porque você não deu atenção para a palavra. Porque o próprio Espírito Santo, ele está me levando, e ele já me falou que quer fazer você um crente forte, um crente com a fronte de ferro, um crente que não é caído por causa de um sentimento, por causa de emoção, ou por causa de qualquer coisa, mas permanecer firme na presença dele. Ele quer forjar você isso. Porque Deus me dá essa mensagem, isso não vem de mim. O Senhor está me levando este ano a você entender que precisa dar liberdade para o Espírito. Porque é o Espírito Santo que vai liberar e manifestar essa graça sobre você. E as pessoas vão se assustar quando você estiver na prova. Porque você vai estar com a cabeça erguida, firme, adorando, exaltando o nome do Senhor. Você quer ver um crente cheio da graça? É aquele crente que não tem dificuldade para fazer a vontade de Deus. É aquele crente que não usa desculpa para fazer a vontade de Deus. É um crente cheio da graça. É um crente cheio da graça. É quando o Senhor diz: eu preciso de ti. Ele diz: Senhor, estou à tua disposição. É um crente cheio da graça. Irmão, crente cheio da graça, ele não perde a oportunidade quando Deus dá. Ele fica caçando a oportunidade. Deus diz: eu preciso de ti. Eu estou aqui, meu Senhor. É graça. É graça. A graça capacitadora dele nos faz ficar disponíveis para o Senhor. Independente de seja o tamanho do desafio. Você sabia que a graça dá ousadia? Você sabia que a graça ela dá coragem? Você sabia que a graça lhe dá determinação, convicção que você vai vencer em Cristo? É a graça. É a graça de Deus. Quais são as ações da graça capacitadora em nós? Quais são as ações da graça capacitadora em nós? Eu vou falar na quarta-feira que vem. Não vai dar tempo. São 4 ações. Depois destas 4 ações, nós vamos estudar também como adquirir esta graça. Irmãos, Deus tem algo para nós dentro desta temática, deste ensinamento. Irmão, o desejo do meu coração, a parte de Deus, o desejo do meu coração é que você cresça, que você seja um influenciador para pessoas se renderem aos pés do Senhor. Mas não como aquela pessoa, aquele crente, só fica cabisbaixo, só fica: ai meu Deus, ai, só murmurar, isso não dá certo, ai, eu não vou mais não, ai Jesus, ai, não, irmão. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse que vos fala tem luta todo dia. Você não sabe a luta que eu passo espiritualmente, as aflições, as guerras que eu passo. Eu não vou nem contar. Porque você está aí no banco, você tem luta, né? Tem ou não tem? Imagine quem está aqui tendo responsabilidade da sua alma. Amém? Vamos deixar para quarta-feira que vem? Guarde aí. Eu quero fazer uma oração com você. E eu quero fazer esta oração. Fique em pé, por favor. Os que puderem ficar em pé. Eu quero fazer uma oração junto com você. E essa oração junto com você, mas é individual.
Se você quiser, até porque o Senhor não força ninguém, mas se você quiser, esta graça de Deus sobre a sua vida, a partir de hoje, você venha para os cultos seguintes num propósito de obedecer à palavra dele, de dar liberdade para ele. E eu faço prova contigo. Se tu não obedecer a partir de hoje esses ensinamentos que nós vamos dar daqui a algumas quarta-feiras, se você não ficar mais forte, eu não estou falando a verdade aqui para você. Porque quando nós damos liberdade para Ele e fazemos a vontade dEle, Ele tem o maior prazer em liberar a graça dEle sobre nós. Porque o que é do Espírito, Ele quer dar para nós. O Espírito Santo veio para isso, para nos dar dele, nos dar capacidade, nos dar sabedoria, nos dar força, ânimo, disposição, vigor. Sabe por que você está meio abatido assim espiritualmente? Falta graça sobre você. Sabe por que você só vive mais desanimado do que animado? Porque está faltando graça. Sabe por que muitas vezes não sai sorriso da sua cara, do seu rosto? Porque você está faltando graça. Paulo diz: eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nos sofrimentos, nas necessidades. Põe a mão no seu coração se você quiser. Eu só quero que você fale após mim isso. Se você quiser também, diga assim: Senhor Jesus, eu sou teu filho. Diga: Senhor Jesus, foi o teu sangue que me comprou. Diga: Senhor Jesus, eu dependo de ti. Diga: Senhor Jesus, posso não estar entendendo agora, mas eu quero entender. Diga assim: meu amigo Espírito Santo, me ajuda a fazer a vontade de Deus. Diga: Espírito Santo, eu dependo de ti. Eu só não te entendo, mas eu quero te entender. Eu quero te conhecer. Eu quero te sentir. Eu quero andar contigo. Eu quero ser regido por ti. Eu quero ser guiado por ti. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero caminhar, mas eu não estou entendendo esse caminho. Mas tu podes fazer eu entender este caminho de excelência, este caminho que me conduz ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, muito obrigado. Sente, por favor. Eu quero dar alguns avisos aqui rápido, tá, irmãos? A Jaqueline está indo, tá?